Meu entendimento, o setting, ele é setting em qualquer situação, porque a gente precisa pensar no setting enquanto o que constitui esse ambiente analítico. Então, eu tenho a figura do analisando, eu tenho a figura do analista, eu tenho um ambiente. Esse ambiente pode ser físico ou virtual, mas existe um ambiente à minha volta. Eu posso produzir tão bem em análise pelo setting, pelo ambiente virtual, quanto pelo ambiente físico. Então, o que eu observo, minha percepção geral, é que é uma ferramenta que facilita muito a escuta do outro e traz muita segurança para o paciente, porque ele se sente um pouco menos observado. Porque você tem duas possibilidades, né? Você tem o tradicional brasileiro, que ele é bem touch, ele gosta dessa coisa da imagem, ele gosta dessa coisa de olhar, ele quer olhar para o analista, ele quer sentir que o analista está olhando para ele, então ele está com a câmera aberta, e você vai ter alguns pacientes que conseguem se colocar nesse lugar do divã, esse divã simbólico, ele consegue encostar, ele consegue relaxar, ele consegue desvincular a ideia de estar com a câmera ligada, então ele desliga a câmera, ele chega, ele dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, mas daqui a pouco ele fecha a câmera e o que importa para ele é se permitir estar nesse estado de repouso. Então, tem paciente que vai para o sofá, tem paciente que vai para o carro, tem paciente que vai para a cama, mas eles estão nesse estado de repouso. Geralmente, aquele que não está nesse estado de repouso é aquele que tem essa necessidade de estar com a câmera aberta. Isso faz com que, assim como o paciente se ocupa de cuidar do nosso ambiente quando você está no setting presencial, ele observa se a coisa está no lugar, ele observa se a sala está limpa, ele observa a forma que você senta, a forma que você gesticula. O paciente no ambiente virtual faz a mesma coisa. Ele está de olho para ver onde você está olhando. Se você está olhando para ele, se você está abrindo outra tela, se você está ali ouvindo efetivamente. Então, ele está sempre preocupado em perceber o quanto efetivamente o analista está ali com ele. Então, isso indifere do ambiente. A gente consegue perceber isso em qualquer um dos ambientes. E, agora, minha percepção é, o setting online traz para o paciente uma espécie de blindagem. O que eu quero dizer com isso? No virtual, só corrigindo, no setting virtual, ele sente uma espécie de blindagem, porque falar por detrás das câmeras não é o mesmo que falar presencialmente. Então, as pessoas parecem que se sentem mais encorajadas a falar, como elas falam nas redes sociais, então parece que isso encoraja o paciente. Isso tira dele aquela coisa do olhar do terapeuta, ou de se sentir muito observado pelo terapeuta, porque o que eu observo é um retrato que eu consigo ver, o que ela me permite acessar. Então, ele também escolhe como você o acessa. Isso pode, sim, representar algum tipo de filtro, de bloqueio, mas é uma questão interessante. Mas eu não faço distinção, imagino que, na atualidade, o atendimento site online faz muito sentido, porque as cidades, as grandes cidades, especialmente, as pessoas gastam muito tempo no trânsito, com deslocamento, e às vezes, só o tempo que ela se desloca para ir até o terapeuta, aquilo já é um tipo de estresse para ela, e muitas vezes até de resistência, porque ela fala assim, nossa, vou ter que enfrentar esse trânsito, nossa, mais meia hora, mais 40 minutos, e chuva, e não sei o quê. E quando você pensa no set online, eu não sei vocês, né, mas a maioria dos meus pacientes, por exemplo, eles estão sozinhos em casa no horário. É raro, um ou outro paciente não, mas a maioria dos pacientes estão sozinhos em casa ou num ambiente de trabalho em que ele foi lá, reservou uma salinha e ele está sozinho naquela sala. Então você percebe que existe assim essa coisa também da privacidade. E isso não afeta, porque o que pode afetar o ambiente virtual é muitas interferências domésticas. A criança que chora, que pede colo, o cachorro que late, isso pode afetar o ambiente. Mas também no presencial tem isso, que a gente não consegue isolar todos os ruídos. O cachorro do vizinho pode latir, uma criança do edifício ao lado pode entrar em prantos e berrar horrores, então também pode atrapalhar. O trânsito pode estar super intenso, eu já trabalhei com uma clínica que ela tinha algumas janelas para a rua. E
E quando eu pegava as salas do fundo, era incrível, porque era mais silencioso e tudo. Mas quando eu pegava as salas de frente, gente, era super difícil, às vezes, até manter uma escuta de tanto barulho que tinha de carro. E Belo Horizonte é aquilo, é subida para todo lugar, morro, não se... a cidade dos morros. Então, é aquela coisa do carro forçando para subir os morros, porque a clínica estava bem no iniciozinho de uma rampinha, assim, de uma subida aqui na cidade. Então, assim, eu percebo que as interferências podem acontecer nos dois ambientes. Então, durante algum tempo, eu já trabalhei muito com esse conceito de set online e set presencial, mas pensando em teoria psicanalítica, é set. Aí o ambiente pode ser online ou virtual, ou online ou presencial.